Você não pode ouvir como se sente, não pode ouvir sua própria mente carnal. Você tem que realmente buscar a palavra e ouvir aquela voz tão suave, mansa de Deus. Como vocês sabem, eu amo ensinar a palavra. Eu me sinto tão honrada por Deus me permitir ensinar sua palavra e eu vou ler as Escrituras e depois mostrar um pequeno exemplo. Acredito que muitos de vocês, Deus os chamou para fazer algo e vocês meio que sabem disso, mas vocês ficam tão envolvidos nas coisas que estão fazendo e simplesmente se esqueceram. Acho que alguns aqui tiveram sonhos e você perdeu seu sonho, estava demorando demais, você desistiu, ou teve uma visão e nem todos têm uma visão para fazer algo parecido com o que estou fazendo. Mas não importa se o seu sonho seja apenas limpar seu armário, você precisa estar indo para algum lugar. Precisa estar fazendo algum tipo de progresso em sua vida e ter algo pelo qual você anseia? Não devemos simplesmente estagnar e fazer a mesma coisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e lamentar e murmurar e reclamar. Precisamos ter visão e propósito para as nossas vidas. Amém? E assim, em Gênesis 15, do 1 ao 6... diz: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua abundante compensação, e a tua recompensa será muitíssimo grande. E Abraão disse: Senhor, o que podes dar-me, já que estou saindo deste mundo sem filhos? E aquele que será o herdeiro, o dono da minha casa, é este mordomo Eliezer de Damasco? Abraão não tinha herdeiro, ele teria que deixar tudo o que tinha para um dos seus servos. E Abraão continuou: Senhor, você não me deu nenhum filho, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E então eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: agora eu vou parar por aqui e dizer: sim, Deus fala com você. Eu não sei por que as pessoas... Não sei por que se você fala com Deus é oração, mas se Ele fala com você, você é louco. E quero dizer, em toda a Bíblia, do início ao fim, Deus falou com o seu povo, e então conosco não é diferente. Deus nos mostra coisas e nos fala coisas. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este homem não será o seu herdeiro, Abraão, mas aquele que virá do seu próprio corpo será o seu herdeiro. Agora quero te dizer que isso não aconteceu imediatamente. De fato, isso demorou um longo tempo. E sabe, quando esperamos, quantos estão esperando? Tudo bem. Bem, parte da razão pela qual Deus o trouxe aqui é para eu te lembrar de você não desistir. Amém? E eu amo esta parte e acho que isso é o que Deus fez com você neste fim de semana. Ele o trouxe para fora da sua tenda, à luz das estrelas. Eu tenho essa tenda aqui, e essa tenda representa sua vida, sua casa, seu bairro, seu trabalho. Alguns de vocês estão nela há tanto tempo que esqueceram a visão e o sonho que Deus deu a vocês. E Abraão acreditou em Deus. Isso é tudo o que Deus quer que você faça, que confie, que acredite nele. Não importa quão impossível pareça, apenas continue dizendo: Deus, eu acredito em você. E ele o trouxe para fora e disse: olhe para as estrelas. Vamos lá. Onde estão as minhas estrelas? E ele o trouxe para fora da sua tenda, e eu amo isso. É como se ele estivesse lá há tanto tempo que ele tinha perdido a visão. E Deus o trouxe para fora e disse: tire a sua mente dessas coisas e lembre-se do que eu lhe disse.
Acho que é isso que Deus está dizendo a muitos de vocês aqui hoje. Você ficou com o seu nariz enfiado no comum por tanto tempo que é hora de lembrar daquelas coisas extraordinárias. Vamos? Que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Tudo bem, vamos, faça mais barulho do que isso para Jesus. Ok. Eu estou no ministério há 45 anos e nos primeiros 5 anos tudo que fiz foi ensinar estudos bíblicos caseiros e eu fui fiel a 25 pessoas que se sentavam no chão da minha sala de estar por 5 anos. E provavelmente eu estudei mais na época do que agora, porque eu não sabia nada. E é difícil ensinar outras pessoas se você não sabe nada. Então, eu estudei muito, muito, muito mesmo. E aqueles primeiros 5 anos foram um campo de testes para mim e Deus estava testando minha fidelidade. Eu não ganhei dinheiro com isso. Acabei deixando meu emprego para poder estudar e fazer isso. Eu tinha esse sonho de fazer o que eu estou fazendo hoje, mas não parecia que isso iria acontecer quando eu olhava para as mesmas 25 pessoas toda semana. E eu quero lhe dizer que se você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias em sua vida, terá que ser paciente. Porque uma coisa que Deus não tem é pressa. E a maioria aqui já percebeu a esta altura, certo? E Deus vai testá-lo. E às vezes vai parecer que não tem como o que Ele falou com você acontecer. E esses são momentos quando, diante de toda a impossibilidade, temos que dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu não entendo, isso dói, é difícil, não faz o menor sentido, mas eu confio em Ti. Eu não sabia como fazer isso quando eu estava passando por tudo. E valeu a pena meu sofrimento, recebi o benefício e posso lhe dizer a maneira certa de fazê-lo. E ainda que eu não soubesse, eu tive que aprender da maneira mais difícil, eu não tive ninguém para me ensinar. As pessoas me perguntam: quem te orientou? Ninguém. O Espírito Santo. Eu não tinha uma Joyce pregando para as pessoas todos os dias na TBN, na Daystar e todos esses lugares em todo o mundo. Na verdade, quando comecei a ensinar, não havia muitas mulheres que pregavam, especialmente naquele tempo não havia em grande escala, sabe? Mas agora, graças a Deus, as mulheres estão descobrindo que tem muito a ser feito se elas deixarem Deus usá-las. Amém? Tudo bem. Quero dizer algo e quero que você acredite nisso. Alguns podem ser chamados para o ministério de púlpito, mas isto não é nem de longe a coisa mais importante que poderiam ser chamados para fazer. Muito mais pessoas seriam ganhas uma a uma do que poderiam ser ganhas num lugar como este. Então, o que é tão importante para mim é que eu possa fazer você entender o quão importante você é. Pare de tagarelar sobre pessoas como eu, dizendo: eu gostaria de ter um ministério como o da Joyce. Quer saber? Não gostaria, não. Porque tenho que lhe dizer que essa é uma parte pequena, minúscula, do que eu tenho que fazer para estar aqui e fazer isso. E assim, se Deus te mandar fazer, faça. Mas se não, fique feliz em ministrar para o seu próximo. Amém? E todos vocês têm um púlpito, cada um de vocês tem um púlpito. Pode ser acerca do seu quintal, pode ser a sua mesa no trabalho, pode ser enquanto está fazendo pagamento no caixa da loja. E nem sempre você precisa pregar para as pessoas. Na verdade, às vezes é melhor viver em vez de falar e não viver. Amém? Todo mundo acha que testemunhar é chamar as pessoas em um canto e pregar o evangelho para elas? Mas você testemunha mais com a sua vida do que poderia pregar com a sua boca. Amém, gente?
E então, sabe, agora eu tenho 79 anos e eu mal posso esperar até que tenhamos a nossa 50ª Conferência de Mulheres. Então nem preciso dizer que nesses muitos anos eu aprendi um pouco, sabe? Muitas vezes da maneira mais difícil. Então hoje quero falar com você sobre... Se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, o que eu mudaria? Primeiramente, não podemos fazer isso. A principal coisa que você pode fazer com seus erros é aprender com eles. E parte do privilégio que tenho é que tenho sido capaz de usar os erros que cometi no passado para ajudar pessoas a não cometê-los também, mas de qualquer forma elas erram porque nós somos meio burros, sabe? E temos que descobrir por nós mesmos. Amém? Mas, cara, já passei por muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu não faria, se pudesse fazer de novo, é que eu não me casaria com o primeiro homem com quem eu me casei, que não foi o Dave. Eu saí de casa aos 18 anos, meu pai vinha abusando sexualmente de mim até que eu me lembro por provavelmente uns 12 a 15 anos, não me lembro quando tudo começou, não sei se eu tinha uns 3, 4 ou 5 anos, mas eu sei que eu era muito, muito nova. E minha mãe sabia de tudo, mas deixou o medo dominar sua vida e por isso eu odeio o medo. E o medo dela a impedia de fazer qualquer coisa para proteger-me. E isso simplesmente arruinou e destruiu a vida dela. Então eu saí de casa, assim que eu me formei no ensino médio, eu saí de casa e eu fiz 18 anos em junho e me formei na mesma época, então eu tinha 18 anos quando saí de casa e eu achava que eu tinha saído do meu problema. Eu não percebi que eu o tinha levado comigo na minha alma. E veja, você pode estar perfeitamente bem por fora e ser uma bagunça total por dentro, sabe? Isso é realmente o que a maioria de nós faz. Sorrimos uns para os outros na igreja, dizemos louvado seja o Senhor e obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus, e como vai? Eu estou bem, obrigada, Jesus. E não estamos bem. E algo que precisamos fazer é ser honestos uns com os outros. Converse honestamente com as pessoas em quem você pode confiar e diga: eu preciso da ajuda de Deus, as coisas não estão bem, precisamos parar de culpar todo mundo pelas bagunças em nossa vida e assumir a responsabilidade, sabe? Mas vou chegar nisso em alguns minutos. Agora, eu me casei com o primeiro homem que me pediu, porque eu estava desesperada. Eu achava que ninguém nunca iria me querer, porque eu tinha sido abusada sexualmente, assim, aquele homem era bonito, era charmoso, eu achei que era uma boa, sabe? Mas eu sabia, agora ouça-me, eu sabia que estava cometendo um erro. Eu tinha aquela pequena dúvida, mas eu estava com medo, eu estava desesperada, mas me casei mesmo assim. E eu quero te dizer, não faça isso. Não fique tão desesperado que você faça algo estúpido. Isso vai acabar causando problemas por anos e anos e anos. Abraão estava esperando que Deus lhe desse um filho. E Deus lhe disse que seria um filho do seu próprio corpo. Agora, ele não ia ficar grávido, mas seria do seu corpo. Eles se cansaram de esperar, então tiveram um plano carnal de como conseguir obter a vontade de Deus. Ninguém aqui faz isso, não é? Uma ideia brilhante. Ah, eu já sei o que Deus quer que eu faça.
E assim Sara disse: tome a minha serva como a segunda esposa. Agora, você tem que ser burra para dar outra mulher ao seu marido. Mas só para ser justa, culturalmente, isso não estava tão fora do normal naquela época. E eu não consigo imaginar como isso funciona, mas não importa. Ele sabe, é como se você ficar com ele hoje, amanhã eu venho pegá-lo bem cedo. Isso não funcionaria para mim, sabe? E então, ele a engravidou e eles tiveram Ismael. Agora, aqui está o que eu quero dizer. 13 anos depois, acho que foi isso, eles tiveram Isaac, e eu não sei quantos anos foram, não me lembro. Foi muitos anos depois, e se você se envolver com Ismael, vai demorar muito para conseguir um Isaac. Porque quando você tem Ismael, então você tem que cuidar de Ismael. Agora você tem que entrar no espírito comigo. O que estou dizendo é que se você sair e fizer suas próprias coisas, então vai demorar mais para você receber o que Deus tinha em mente para você. E assim você pode se cansar de esperar, mas se cansar de esperar e sair e fazer suas próprias coisas, isso só vai fazê-lo esperar mais. E o inimigo sempre balançará Ismael diante de você, enquanto você está esperando por Isaac. Eu me lembro, eu estava na Califórnia e eu queria pregar como eu faço agora, tanto que eu mal podia suportar. E tudo que eu fazia era tão pequeno. Eu não tinha pequenos sonhos, sabe? Eu não gosto de nada pequeno. Eu gosto de tudo grande, sabe? Se você vai fazer, faça. Se você vai usar, deixe brilhar. Faça brilhar. E eu gosto de banheiro grande, gosto, sabe? Eu quero espaço. E eu estava na Califórnia, tinha recebido o convite para palestra, e eu estava muito emocionada. E eu estava deitada na minha cama um dia e orando sobre uma situação que havia surgido, porque um homem tinha vindo até o Dave e eu, e ele era o que a gente chama de agente. E ele disse: sabe, você é realmente boa no que você está fazendo, e se você quiser, eu gostaria de tê-la como cliente, ser seu agente, eu posso te pegar aqui, eu posso te levar para lá, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mais aquilo outro, sabe? Bem, esse era o meu Ismael. E você não sabe o tanto que eu queria dizer sim. Mas quando eu me deitei na minha cama aquela noite, eu sabia, bem aqui dentro. Então Deus disse: eu farei o que precisar ser feito. Eu vou te convidar para os lugares. Eu vou abrir as portas para você. Não faça isso. Estou feliz por não ter feito, porque eu poderia ter perdido o que Deus tinha para mim. Eu quero que você tenha muito cuidado, sabe? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria grande engano. Um grande engano vindo sobre a terra. Isto significa que você não pode ouvir como se sente, não pode ouvir sua própria mente carnal. Você tem que realmente buscar a palavra e ouvir aquela voz tão suave e mansa de Deus. E muitas vezes isso não vem em palavras, é só, você sabe, é só esse... Eu queria que Deus gritasse às vezes, mas Ele sussurra. Temos que prestar atenção nesses sussurros. E eu não sei por que Ele não vem, senta na minha cama e diz:
Joyce, faça isso, Joyce, faça aquilo. Eu não sei por que ele dificulta tanto às vezes, mas ele quer que perseveremos nele. Quer que separemos um tempo para algumas coisas assim. Não apenas porque eu estou dizendo, mas a comunhão que você vai ter com outras pessoas, a adoração, dar uma saída, sair de sua tenda e ter sua visão renovada. E cara, se alguns de vocês ficassem sozinhos 2 dias no quarto de hotel, isso seria a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Amém? Ouça aquela voz mansa e suave e não faça coisas estúpidas. Porque não é assim, achamos que sabemos tudo, mas estamos só sendo estúpidos e pensamos que somos muito inteligentes, achamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos apenas fazendo a coisa mais estúpida. E então, Deus vem, nos tira disso e ainda, por cima, usa isso fazendo cooperar para o bem em nossas vidas. Então, eu me casei com esse cara e ficamos casados por 5 anos e nesses 5 anos talvez tenhamos vivido juntos uns 6 meses. E ele tinha mais problemas do que eu, se isso era possível. Ele era um vigarista, galanteador, bonito, preguiçoso, não queria trabalhar. Ele era vendedor de carros usados e eles simplesmente... Não que haja algo de errado com isso, eu não estou querendo ser rude com ninguém, mas ele só gostava de sair andando na concessionária, fingindo ser um figurão. Mas nunca ganhou muito dinheiro, e o que ele ganhou eu nunca vi, sabe? E então, sabe, eu acordei numa noite e ele estava tentando tirar a minha aliança de casamento do dedo para vendê-la, sabe? E eu não sei nem dizer quantas vezes ele simplesmente... Esse cara desapareceu. E nesses 5 anos ele saía para algum lugar e não voltava por 4 ou 5 meses. E então ele me abandonou na Califórnia uma vez e eu tinha 18 anos e ele me levou para Albuquerque, no Novo México. E naquela época pagavam para levar os carros para outros lugares. Se alguém quisesse comprar um carro em outro estado, eles pagavam alguém se o carro estivesse aqui para levá-lo até lá. E era isso que ele fazia para ganhar dinheiro. E assim ele me falou para fazer algumas coisas estúpidas. Me convenceu a roubar algum dinheiro da empresa na qual eu trabalhava e, sabe, assinar alguns cheques que não eram meus e descontá-los. E ele vendeu o meu carro e decolamos, sabe, para essa grande vida. E, aliás, um dia Deus me fez devolver aquele dinheiro. Eventualmente isto foi bem interessante, sabe? E eu voltei 15 anos depois. Eu sou cristã agora e eu roubei um dinheiro seu e eu vim devolvê-lo e... Deus me disse para vir devolver a vocês. Eu não estou dizendo, você não tem que fazer o que eu fiz, mas quando Deus lhe diz para fazer algo, é melhor você fazer. Isso é parte do problema que temos hoje. As pessoas só fazem o que querem, em vez de fazer o que Deus quer que elas façam. Isso foi difícil para eu fazer, eu não queria fazer aquilo. Eu pensei, e se eu for para a cadeia? Sabe, às vezes você tem que se arriscar quando Deus lhe diz para fazer algo. Você não pode se preocupar com o que vai acontecer com você. A única coisa com a qual tem que se preocupar é fazer o que Deus te mandou fazer. Eu vou fazer o que Deus me diz para fazer, os resultados dependem dele. E então, isso foi uma bagunça total, sabe? E eu engravidei e tive um aborto espontâneo. E aí engravidei de novo do meu filho Dave, que está aqui sentado na primeira fila. E enquanto eu estava grávida dele, o meu marido me deixou e disse a todos que o bebê não era dele. E esse foi talvez o momento mais sombrio da minha vida. Um dos mais sombrios da minha vida. Eu realmente não tinha muitos amigos, eu não podia ir para a casa dos meus pais. Eu trabalhava e morava no porão de um apartamento. Estava muito quente naquele verão e, claro, sem ar-condicionado. Não sei se eu tinha um ventilador, não me lembro. E eu
Perdi 35 quilos enquanto eu estava grávida, só por causa do estresse, sabe, do medo. E quando finalmente cheguei ao ponto de não poder mais trabalhar, minha cabeleireira me acolheu e eu morei com ela na casa da sua mãe até ter o bebê. Então, ele foi ao hospital quando o bebê nasceu e ele se parecia muito com ele, então ele não podia dizer que o bebê não era dele. E saímos do hospital e não tínhamos para onde ir. Então, eu era uma moradora de rua, eu não estava na rua, mas não tinha para onde ir, sabe? E então, ele ligou para uma parente da ex-mulher do seu irmão, que era cristã, e ela nos acolheu. E enquanto morávamos com ela, ele me deixou de novo. E então, finalmente, eu disse: ei, tenho que me divorciar desse cara e sair dessa situação, mas aqui está, eu contei toda essa história para ler uma escritura e te dizer isso. Você pode estar no lugar mais escuro de sua vida agora. Pode estar passando por coisas que fazem a minha história soar como uma festa. Mas acredite, não importa o quanto esteja sofrendo, sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Alguém passando por algo mais difícil do que você está. E tem uma bela escritura em Isaías 45:3 que diz assim: esse é Deus falando, e eu lhe darei os tesouros da escuridão. Há tesouros para você nesses lugares escuros. Se você quer ser quem Deus quer que você seja, terá que parar de fugir das coisas difíceis. Não poderá desistir de Deus toda vez que Ele não fizer do seu jeito. Você pode estar no lugar mais escuro de sua vida agora. Pode estar passando por coisas que fazem a minha história soar como uma festa. Mas acredite, não importa o quanto esteja sofrendo, sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Alguém passando por algo mais difícil do que você está. E tem uma bela escritura em Isaías 45:3 que diz assim: esse é Deus falando, e eu lhe darei os tesouros da escuridão. Há tesouros para você nesses lugares escuros. Então, enquanto eu estava grávida desse menino, sentado lá embaixo, na primeira fila, o momento mais sombrio da minha vida, e agora ele é o filho que tem, depois de quase me deixar louca enquanto eu estava tentando criá-lo, porque nossas personalidades são realmente parecidas e vou ser honesta, ele sabe, eu disse a ele que eu ia falar dele. Eu o amava porque ele era meu filho, mas eu não gostava dele. E ele vai admitir que ele não era muito simpático. E essa pessoa, tem um teste de personalidade que fizemos e os coléricos são do tipo A, de vontade forte, é o tipo de pessoa dura na queda e o teste valia uns 40 pontos e eu tirei 38 pontos e ele tirou 40 pontos. E tentávamos nos dar bem. Eu não sabia o que havia de errado com ele, porque eu queria controlá-lo e ele queria controlar-me. Oh, meu Deus, passamos por maus bocados. Não desista das pessoas. Nunca desista das pessoas. Eu não sei dizer quantas vezes eu desejei tanto que ele saísse da minha vida. Quando ele foi para a Flórida, para a faculdade de teologia, eu fiquei feliz quando ele saiu de casa e deixou a cidade. Ele sabe disso. E então, sabe, eu
Liguei para ele, pedi para ele vir trabalhar para mim e eu pensei, quão burro você pode ser e ainda respirar? Eu devo ter ameaçado de demiti-lo umas 20 vezes ao longo dos anos, mas agora, finalmente, graças a Deus, agora somos bons amigos. E ele me liga de manhã às vezes, dizendo, eu só precisava ouvir sua voz, te amo. E ele é o filho que todas as missões que fazemos em todo o mundo, ele pessoalmente fez parte ou foi responsável por começar isso. Ele está à frente do nosso programa de missões mundiais. E então, você foi meu tesouro nos lugares escuros. Demorou um pouco para eu enxergar isso. E você não tem ideia de quantas vezes eu quis desistir dele. E eu estou te dizendo hoje, não desista das pessoas. Eu fico tão feliz por Dave não ter desistido de mim. Então, essa é a primeira coisa que, de certa forma, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu não faria, mas depois eu recebi o tesouro, então, veja. E sabe, eu quero que você entenda que, todos digam se você confiar em Deus, não importa em que tipo de lugar escuro você esteja, Deus vai extrair algo bom dele para você. Diga novamente se você confiar em Deus. Isto é tão difícil de entender. Como você pode ter uma coisa tão terrível acontecendo e Deus vem e transforma em algo tão maravilhoso a partir daquilo, sabe? E somente Deus pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Então, há tesouros escondidos nos lugares escuros. A próxima coisa que eu teria mudado se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, eu começaria a encarar a verdade sobre mim muito mais cedo do que encarei. E sabe, enfrentar a verdade sobre si mesmo é talvez a coisa mais difícil que você fará em toda a sua vida. É muito fácil culpar os outros pelo nosso mau comportamento. E por quantos anos eu disse, se eu não tivesse sido abusada, então eu não me comportaria desta forma. E tudo isso era só desculpas, porque não importa o que tenha acontecido com você no passado. Deus pode te ensinar a se comportar e agir corretamente, se você assumir a responsabilidade por onde você está. Você não pode chegar onde Deus quer que você esteja, se não assumir a responsabilidade por onde está agora. E talvez pode ser culpa de outra pessoa que esteja aí agora, mas a culpa é sua se você permanecer. Estão entendendo? E você já me ouviu dizer isso 1 milhão de vezes, mas tudo que fazia era sentar e sentir pena de mim? E Deus me disse, você não pode ser lamentável e poderosa, você escolhe. Mas não pode ser os dois. E assim, se você quiser experimentar o poder de Deus em sua vida, então hoje você tem que decidir que você vai parar de sentir pena de si mesmo, não importa o que tenha acontecido com você no passado. Você não pode sentir pena de si mesmo, porque Deus está lhe dizendo que vai pegar esta bagunça e fazer um milagre com ela se você entregar a Ele. Amém? Encarar a verdade sobre si. Se permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Mas somente se a verdade for aplicada. Não é algo mágico que se você ler a Bíblia, de repente você vai mudar, você tem que aplicá-la. E sabe, é somente o orgulho
que nos impede de admitir nossos defeitos. E quando Deus te convence sobre algo, Ele não está pedindo para você mudar, Ele está pedindo que concorde com Ele. Se arrependa. Assuma a responsabilidade por isso e diga a Deus para onde vamos a partir daqui. Isto está cutucando alguém que precisa ser cutucado? Aqui? Não quero que vá para casa e continue culpando os outros novamente. Eu queria que Dave me mantivesse feliz e era culpa dele se não estivesse feliz, sabe? E Deus disse, pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria e assuma a responsabilidade você mesma. Amém? Não é culpa de outra pessoa se você está infeliz? Se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, eu aproveitaria muito mais a jornada, sabe? Parte da razão pela qual eu não consegui aproveitar minha vida foi porque, depois que Deus me chamou para o ministério, tudo foi muito demorado. Eu era extremamente impaciente. Eu não sabia disso. Eu quero que você ouça, Deus tinha algo preparado para mim, sabe? Mas Ele tinha que me preparar para aquilo. E eu quero mostrar a você como isso é. Alguém aqui já montou um grande quebra-cabeça? Este é um de 6.000 peças. Agora, quando você compra um quebra-cabeça, você compra por causa da imagem na caixa? Olha isso. Lindo, lindo. E você pensa assim: esse é o que eu vou comprar. Eu vou comprar esse, eu vou montá-lo. Este aqui é o meu sonho. Então você pensa: eu não sabia que havia tantas peças. Isso vai demorar muito tempo. Então, a primeira coisa que nós fazemos é virar todas as peças. E depois encaixar todas as peças do contorno. Sempre escolhemos a parte mais fácil primeiro. E estaríamos melhor se fizéssemos as mais difíceis primeiro. E se você reparar nessas caixas, há mais céu azul e árvores e grama do que qualquer outra coisa. E vou te dizer, às vezes você encaixa tanta peça de céu azul que você acha que vai enlouquecer, sabe? Você tem que estar no espírito comigo ou vai perder isso. Em outras palavras, você faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma. Assim como eu estava sendo fiel àquele pequeno estudo bíblico, pequeno, 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 pequeno. E depois, menor ainda, eu já estava farta de peças de céu azul, sabe? E então Deus vai te dar uma coisinha, sabe? Uma pequena surpresa. E assim, talvez você consiga organizar o salão da igreja ou algo assim, sabe? E aí você começa as árvores verdes. E depois é só verde, 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 verde. E assim você não ama quando chega a esse ponto em que você está. Cara, para mim esse é o melhor exemplo, é mais ou menos assim. Deus, passei por tudo isso e finalmente eu consegui montar tudo. Finalmente está completo, não faltam peças, acho que não, espero que não, Deus. Você já passou por quando estava montando um quebra-cabeça e tem uma peça e parece que ela se encaixa bem aqui, ó? E ela quase entra. Você já tentou?
E é isso que fazemos muitas vezes, temos pressa e ficamos assim. Você vai se encaixar. Eu estou cansada de montar essa coisa, isso vai ter que se encaixar. Aqueles de vocês que já passaram, a Lisa está ali assim, ela entendeu. Você não entende totalmente, a menos que tenha passado. E se você é um dos desistentes? E largou tudo quando estava a um quarto de terminar a parte do céu azul? Quer saber? Você não pode pular para frente, tem que voltar para o céu azul. Todos temos que seguir o mesmo caminho. Você tem que deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em você antes que Ele possa fazer qualquer coisa através de você. E quanto mais você deixa Deus fazer em você, então mais Ele poderá fazer através de você. Amém? Se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, eu trabalharia duro, mas não tanto quanto eu trabalhei. Acredito no trabalho duro. E acho que se você quer ter algo que vale a pena ter, terá que trabalhar duro para isso, sabe? Mas a coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz é que eu gostaria de ter dito não para as coisas que eu poderia ter dito não, que realmente não eram. Coisas que aumentariam ou iriam diminuir o ministério. Sabe, quando você fica um pouco conhecido, todo mundo quer que você lhes faça um favor. E, sabe, quando você vem do nada, é difícil dizer não às grandes coisas. Mas eu tive que aprender que não importa o quão brava a outra pessoa ficaria. Eu tinha que fazer o que Deus estava me dizendo, não o que eles queriam que eu fizesse. Amém? E alguns de vocês estão tão estressados porque estão correndo para tudo quanto é lugar, tentando acompanhar o que os seus filhos querem que você faça. E sabe, você é tipo, meio que como um serviço de táxi. Não vai matar seus filhos se eles não conseguirem fazer tudo que todo mundo faz? Não vão morrer? E você não precisa trabalhar em 3 empregos para que possam ter o tênis de $150? Meus filhos cresceram amando a Deus. Eu comprava seus sapatos nos bazares porque eu não tinha dinheiro, sabe? Entendem? E então eu fiquei doente, depois fiquei bem, novamente adoeci, fiquei bem. A última vez que eu adoeci, não fiquei bem. Não por 3 anos. E finalmente, há cerca de 5 meses, finalmente comecei a me sentir bem novamente. Eu fiquei com uma fadiga adrenal muito severa. E Paul Osteen foi um dos meus médicos, me pôs no hospital em Houston e eles fizeram todos os testes e disseram, para a sua idade, você é extremamente saudável. Eu pensei, por que sinto que estou morrendo então? E disseram, você tem fadiga adrenal severa? Eu disse, o que eu devo fazer? E Paul olhou para mim e disse, quero que você descanse por 18 meses. E eu disse, a primeira coisa que eu disse foi, o que você faz? O que você faz enquanto descansa por 18 meses? Então, estava claro qual era o meu problema? Eu não sabia como descansar. Vamos, alguns de vocês estão com o pedal do acelerador no fundo há tanto tempo que ele está preso lá. E eu estou falando com todo mundo que está aqui hoje. E muitas pessoas no ministério se metem em problemas, sabe? Ouvimos essas histórias, um se envolveu com drogas, outro com álcool, fez isso, outro fez aquilo, outro tem um caso, e sabemos que muito disso é causado por tudo aquilo que eu estou falando aqui. Eles ficam tão cansados que não conseguem mais ouvir de Deus, e eles estão sofrendo tanto, porque não estão se divertindo, não estão desfrutando a vida, não descansam, e assim eles estão enfraquecidos
E é fácil cair no pecado quando surge a tentação. Sabe, se você não tiver a quantidade certa de descanso, diversão e prazer, bem como trabalho e adoração, um dia você vai pagar por isso. Amém? Mas quer saber? Posso dizer honestamente, mesmo com o abuso incluído, mesmo que eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, eu realmente não o faria. Sabe por quê? Porque tudo isso é o que me fez ser quem eu sou. Amém? E eu vou te dizer, se você quer ser quem Deus quer que você seja, terá que parar de fugir das coisas difíceis. Não poderá desistir de Deus toda vez que Ele não fizer do seu jeito. Quando você passa por aqueles momentos em que sente que não pode suportar a dor, se simplesmente ficar parado, Deus está cavando um lugar mais profundo em você, para mais compaixão e mais amor e mais de tudo para dar aos outros. E realmente, não viva só para si mesmo. É uma vida tão pequena. Se a única coisa que houver em sua vida for você, você será a mais lamentável das pessoas. Amém? Abra espaço para todos. Todo mundo precisa ser amado. Amém? Ok, agora ouça-me por um minuto antes de terminarmos hoje. É muito importante para mim, se você não recebeu a Cristo, que você não vá para casa ainda nessa condição perdida e talvez você já tenha ouvido o termo nascido de novo e não entenda isso. Obviamente você não volta para o ventre da sua mãe e sai de novo. Estamos falando de nascer de novo por dentro. Veja, você pode ser um dos que eu chamo de The Walking Dead. Você está vivo, andando, respirando, mas você está morto por dentro. E não importa se você já está indo à igreja há 30 anos, não significa que nasceu de novo. Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião, Ele morreu para que tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, onde Ele é o seu melhor amigo. Nosso chamado é desfrutar Deus, não ter medo dEle. É tão simples. Jesus já fez tudo. Tudo o que Ele nos pede é para acreditar nele. Vou simplificar isso. Se você está aqui hoje e nunca entregou sua vida a Cristo, talvez você vai à igreja, mas não se rendeu ainda, sabe? E ainda está tentando administrar suas coisas. Fazendo o que quer, só o aceitou para que lhe desse o que não poderia ter por conta própria. Mas se você não é nascido de novo e está pronto para realmente dar sua vida a Deus, veja, não apenas recebemos Jesus, nos entregamos a Ele. Isso não é uma via de mão única. Muitos dizem assim, receba Jesus e todos os seus problemas acabam. Não, não é assim. Não vou mentir para você dizendo isso, mas seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Amém? Então feche os olhos por um minuto, vamos dar às pessoas um pouco de privacidade. Se você está aqui de Joyce, eu estou pronto para entregar minha vida a Cristo, quero nascer de novo, quero viver para Deus, quero ser um cristão. Você vai levantar a mão bem alto para que eu possa ver você. Obrigada, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe em todo lugar, por todo lado, é hora. Obrigada, Deus te abençoe nas galerias, quero ver. Quero que todos que saírem daqui hoje voltem para casa com o coração cheio de Jesus. Ok, agora ouça, vou pedir que você faça mais uma coisa por mim. Não para constrangê-lo, peço que se levante, não vou te trazer aqui na frente, eu só quero que se levante, vou dizer por quê. Se você não se posicionar aqui, você nunca se posicionará lá no mundo. Então, se você está falando sério mesmo, vamos lá. Se é para valer,
Levante-se. Levante-se. Amém. Todos vocês aqui. É hora de depender de Jesus. Amém. Lá nas galerias, vamos nos levantar. Não deixe esse momento passar se você sabe que deve se levantar. Não fique sentado aí. Tudo bem, vou fazer uma oração muito simples. Quero que você ore após mim. Na verdade, vamos todos orar juntos para deixá-los confortáveis. E, cara, algo maravilhoso vai acontecer. Você pode sentir algo, pode não sentir nada, mas eu garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar assim. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Creio que você é Deus. Creio que você veio à Terra. Creio que você foi para a cruz e pagou pelos meus pecados. Você pegou minha dívida, você tomou meu castigo. Eu me arrependo pela forma como vivi. Perdoe-me. Eu te recebo, Jesus. Eu quero viver para Ti. Quero ser um seguidor de Cristo. Então hoje me entrego totalmente a Ti. Toma minha vida e faz de mim o que você quer que eu seja. Agora pense nisso por um minuto. Seu nome está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro agora. Todos gritem assim: eu estou salvo. Eu estou a caminho do céu. E eu vou desfrutar a jornada. Amém. Vamos, aplaudam essas pessoas.